Resolução 596 de 2014. Artigo 1. Título 1 do exercício profissional. Capítulo 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1. O exercício da profissão farmacêutica tem dimensões de valores éticos e morais que são reguladas por este Código, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes, cuja transgressão poderá resultar em sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Farmácia, após apuração de sua comissão ética, observado o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades estabelecidas pela legislação em vigor no país. Artigo 2. O farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Artigo 3. A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. Artigo 4. O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão. Artigo 5. O farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. Artigo 6. O farmacêutico deve zelar pelo desempenho ético, mantendo o prestígio e o elevado conceito de sua profissão. Artigo 7. O farmacêutico deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar de forma contínua o desempenho de sua atividade profissional. Artigo 8. A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, não pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, prevenção e recuperação da saúde e com fins meramente comerciais. Artigo 9. O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade. Artigo 10. O farmacêutico deve cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas por este regulamento. Capítulo 2. Dos direitos. É direito do farmacêutico. Inciso 1. Exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, seja por motivo de religião, etnia, orientação sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou qualquer outra natureza vedada por lei. Inciso 2. Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos. Inciso 3. Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição. Inciso 4. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário com direito à representação às autoridades sanitárias e profissionais. Inciso 5. Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada, sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais. Inciso 6. Negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao respectivo Conselho Regional de Farmácia. Inciso 7. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário obrigatoriamente por farmacêutico.
Inciso 8. Exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da legislação vigente. Inciso 9. Ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independentemente da função que exerce ou cargo que ocupe. Inciso 10. Ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho e ao pleno exercício da profissão. Inciso 11. Decidir justificadamente sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário. Inciso 12. Não ser limitado por disposição estatutária ou regimental de estabelecimento farmacêutico, tampouco de instituição pública ou privada na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da sua profissão. Capítulo 3. Dos deveres. Artigo 12. O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve: inciso 1. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência a este Código e as normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas. Inciso 2. Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Inciso 3. Exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes. Inciso 4. Respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar. Inciso 5. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde. Inciso 6. Guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exija comunicação, denúncia ou relato a quem de direito. Inciso 7. Respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Inciso 8. Assumir, com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa, sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. Inciso 9. Contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando nessa área ocupar cargo ou desempenhar função pública. Inciso 10. Garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha. Inciso 11. Selecionar e supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas atividades. Inciso 12. Denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao ambiente e riscos inerentes ao trabalho que sejam prejudiciais à saúde e à vida. Inciso 13. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia em 5 dias o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador. Inciso 14. Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. Inciso 15. Basear as suas relações com os demais profissionais farmacêuticos ou não na urbanidade, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um. Inciso 16. Respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos ao participar
de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. Artigo 13. O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia por escrito o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais retém responsabilidade técnica quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua. Parágrafo 1. Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível que requeira avaliação pelo Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal e documentada deverá ocorrer em 5 dias úteis após o fato. Parágrafo 2. Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, curso de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas, a comunicação ao Conselho Regional de Farmácia deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas. Inciso 4. Capítulo 4. Das proibições. Artigo 14. É proibido ao farmacêutico, inciso 1, participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, raciais ou eugênicos, bem como de pesquisas não aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa / Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, abre parêntese, CEP / CONEP, fecha parêntese, ou Comissão de Ética no uso de animais. Inciso 2. Exercer simultaneamente a medicina. Inciso 3. Exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo CFF. Inciso 4. Praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico que possa ser considerado como imperícia, negligência ou imprudência. Inciso 5. Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional ou permitir a utilização de seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente sua função. Inciso 6. Realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão farmacêutica. Inciso 7. Fornecer meio, instrumento, substância ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura, eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou de quaisquer outras formas de procedimento degradante ou cruel em relação ao ser humano e aos animais. Inciso 8. Produzir, fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados por meio, instrumento, substância, conhecimento, medicamento, fórmula magistral ou especialidade farmacêutica, fracionada ou não, que não inclua a identificação clara e precisa sobre as substâncias ativas nela contidas, bem como suas respectivas quantidades, contrariando as normas legais e técnicas, excetuando-se a dispensação hospitalar interna, em que poderá haver a codificação do medicamento que for fracionado, sem contudo omitir o seu nome ou fórmula. Inciso 9. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais, quando no exercício de suas funções. Inciso 10. Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria. Inciso 11. Declarar possuir títulos científicos ou especialização que não possa comprovar nos termos da lei. Inciso 12. Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento quando houver interesse, envolvimento pessoal ou institucional. Inciso 13. Permitir interferência nos resultados apresentados como perito ou auditor. Inciso 14. Exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão. Inciso 15. Extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, distribuir, transportar, manipular, purificar, fracionar, importar, exportar, embalar,
reembalar, manter em depósito, expor, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo medicamento, produto sujeito ao controle sanitário ou substância em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Inciso 16. Exercer a profissão em estabelecimento não registrado, cadastrado e licenciado nos órgãos de fiscalização sanitária do exercício profissional, na junta comercial e na Secretaria da Fazenda da localidade de seu funcionamento. Inciso 17. Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza profissional. Inciso 18. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica. Inciso 19. Omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a farmácia ou com profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos relacionados à atividade farmacêutica em qualquer das suas áreas de abrangência. Inciso 22. Inciso 20. Assinar trabalho realizado por outrem, alheio à sua execução, orientação, supervisão ou fiscalização, ou ainda assumir responsabilidade por ato farmacêutico que não praticou ou do qual não participou. Inciso 21. Prevalecer-se do cargo de chefia ou empregador para desrespeitar a dignidade de subordinados. Inciso 22. Pleitear de forma desleal para si ou para outrem emprego, cargo ou função exercidos por outro farmacêutico, bem como praticar atos de concorrência desleal. Inciso 23. Fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substância, medicamento ou fármaco para uso diverso de indicação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor. Inciso 24. Exercer atividade no âmbito da profissão farmacêutica em interação com outras profissões, concedendo vantagem ou não aos demais profissionais habilitados para direcionamento de usuário, visando ao interesse econômico e ferindo o direito deste de escolher livremente o serviço e o profissional. Inciso 25. Receber remuneração por serviços que não tenha efetivamente prestado. Inciso 26. Coordenar, supervisionar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional quando for sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado por qualquer forma, bem como prestar serviços à empresa ou estabelecimento que forneça drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, laboratórios, distribuidoras ou indústrias com ou sem vínculo empregatício. Inciso 27. Submeter-se a fins meramente mercantilistas que visam a comprometer o seu desempenho técnico em prejuízo da sua atividade profissional. Inciso 28. Deixar de obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para sua realização envolvendo seres humanos após as devidas explicações sobre a sua natureza e as suas consequências. Inciso 29. Utilizar-se de conhecimentos da profissão com a finalidade de cometer ou favorecer atos ilícitos de qualquer espécie. Inciso 30. Fazer uso de documento, atestado, certidão ou declaração falsos ou alterados. Inciso 31. Permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais sigilosas e intransferíveis utilizadas em sistemas informatizados e inerentes à sua atividade profissional. Inciso 32. Exercer interação com outros estabelecimentos farmacêuticos ou não, de forma a viabilizar a realização de prática vedada em lei ou regulamento. Inciso 33. Assinar laudo ou qualquer outro documento farmacêutico em branco, de forma a possibilitar, ainda que por negligência, o uso indevido do seu nome ou atividade profissional. Inciso 34.
intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do Conselho Regional de Farmácia, comprovada mediante a certidão de regularidade correspondente. Inciso 35. Divulgar informação sobre temas farmacêuticos de conteúdo inverídico, sensacionalista, promocional ou que contrarie a legislação vigente. Inciso 36. Promover a utilização de substâncias ou a comercialização de produtos que não tenham a indicação terapêutica analisada e aprovada, bem como que não estejam descritos em literatura ou compêndio nacionais ou internacionais reconhecidos pelo órgão sanitário federal. Inciso 37. Utilizar-se de qualquer meio ou forma para difamar, caluniar, injuriar ou divulgar preconceitos e apologia a atos ilícitos ou vedados por lei específica. Inciso 38. Exercer sem a qualificação necessária o magistério, bem como utilizar esta prática para aproveitar-se de terceiros em benefício próprio ou para obter quaisquer vantagens pessoais. Inciso 39. Exercer a profissão e funções relacionadas à farmácia, exclusivas ou não, sem a necessária habilitação legal. Inciso 40. Aviar receitas com prescrições médicas ou de outras profissões em desacordo com a técnica farmacêutica e a legislação vigente. Inciso 41. Produzir, fabricar, fornecer em desacordo com a legislação vigente radiofármacos e conjuntos de reativos ou reagentes destinados a diferentes análises complementares do diagnóstico clínico. Inciso 42. Alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário, modificar os seus componentes básicos, nomes e demais elementos, objeto do registro, contrariando as disposições legais e regulamentares. Inciso 43. Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem o farmacêutico, a profissão ou instituições e entidades farmacêuticas sob qualquer forma. Artigo 15. Quando atuando no serviço público, é vedado ao farmacêutico, inciso 1, utilizar-se do serviço, emprego ou cargo para executar trabalhos de empresa privada de sua propriedade ou de outrem, como forma de obter vantagens pessoais. Inciso 2. Cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço. Inciso 3. Reduzir irregularmente, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a outro farmacêutico. Capítulo 5. Da publicidade e dos trabalhos científicos. Artigo 16. É vedado ao farmacêutico, inciso 1, divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Inciso 2, praticar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se a autoria exclusiva quando houver participação de subordinados ou outros profissionais farmacêuticos ou não. Inciso 3. Promover publicidade enganosa ou abusiva da boa-fé do usuário. Inciso 4. Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por quaisquer meios capazes de induzir ao uso indevido e indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos farmacêuticos. Inciso 5. Utilizar-se sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações publicados ou não. Título 2. Das relações profissionais. Artigo 17. O farmacêutico, perante seus pares e demais profissionais da equipe de saúde, deve comprometer-se a: inciso 1. Manter relações cordiais com a sua equipe de trabalho, observados os preceitos éticos. Inciso 2. Adotar critério justo nas suas atividades e nos pronunciamentos sobre serviços e funções confiados anteriormente a outro farmacêutico. Inciso 3. Prestar colaboração aos colegas que dela necessitem,
assegurando-lhes consideração, apoio e solidariedade que reflitam a harmonia e o prestígio da categoria. Inciso 4. Prestigiar iniciativas de interesse da categoria. Inciso 5. Empenhar-se em elevar e firmar o seu próprio conceito, procurando manter a confiança dos membros da equipe de trabalho e dos destinatários do seu serviço. Inciso 6. Manter relacionamento harmonioso com outros profissionais, limitando-se às suas atribuições no sentido de garantir unidade de ação na realização das atividades a que se propõe em benefício individual e coletivo. Inciso 7. Denunciar atos que contrariem os postulados éticos da profissão. Inciso 8. Respeitar as opiniões de farmacêuticos e outros profissionais, mantendo as discussões no plano técnico-científico. Inciso 9. Tratar com respeito e urbanidade os farmacêuticos fiscais, permitindo que promovam todos os atos necessários à verificação do exercício profissional.